Doação para manutenções do canal. Confira a chave do Pix na imagem. Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que só a Tua verdade pode sustentar e transformar nossas vidas. Neste momento, intercedemos pelos pedidos mais urgentes apresentados, pelos enfermos, especialmente pelos que lutam contra o câncer, dores intensas e enfermidades como bronquiolite. Traz cura e restauração. Pelos que enfrentam depressão, dor emocional e lutas na mente. Pai, traz paz, alívio e libertação. Nós oramos pelas famílias. Restaura lares, Senhor. Alcança os filhos afastados dos Teus caminhos e transforma corações, Senhor. Oramos pelos que enfrentam decisões difíceis, trabalho e sustento. Dá direção, abre portas e capacita. Oramos pelas causas na justiça também, que o Senhor intervenha com poder. E por aqueles que estão passando por momentos difíceis, sustenta, fortalece e renova a fé. Senhor, visita cada nome apresentado, cada situação específica e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que Teu Espírito Santo nos conduza também neste estudo e que a Tua palavra produza transformação real. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 21 de abril, e estamos estudando a lição 4, a importância da Bíblia. O tema de hoje, a verdade bíblica. A autora começa contando que em 2017, uma capa da revista Time estampou a pergunta: a verdade está morta? Essa pergunta reflete bem a sociedade atual. A própria ideia de verdade vem perdendo força e muitos já não sabem mais no que acreditar. Na cultura atual, tudo parece relativo. Não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Mas Jesus declarou: Eu sou a verdade, em João 14, verso 6.
e a palavra testifica sobre ele como a verdade em sua forma mais pura. A pergunta de hoje, vamos ler os versículos abaixo com atenção e responder à pergunta: o que eles ensinam sobre a verdade? O primeiro texto, João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos ler agora Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Também Salmo, capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Irmãos queridos, João 17:17 mostra que a verdade ela não é relativa, quando diz que a palavra de Deus é a verdade. É ela que santifica, que separa e que transforma. Já Provérbios 30, versos 5 e 6, declara que a palavra de Deus é pura, confiável e completa. Não deve ser alterada nem adaptada. Acrescentar ou distorcer é se colocar contra Deus. E por fim, Salmo 12, verso 6, declara que as palavras do Senhor são perfeitas e sem impureza, totalmente dignas de confiança. A autora comenta que a Bíblia afirma que a verdade essencial, o próprio Jesus, não muda. Isso está em Hebreus 13, verso 8. Ao mesmo tempo, ao estudarmos a palavra de Deus, o nosso entendimento sobre ele e sobre a verdade crescerá constantemente. Há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. É o que disse Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 598. Quando falava sobre a verdade, Ellen White sempre se referia àquilo que Deus revelou por meio de sua palavra. Podemos buscar mais luz na Bíblia porque ela nunca contradiz as verdades reveladas anteriormente. Ao contrário, ela as amplia. A outra pergunta para hoje, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e mais 2 passagens. Depois eu volto com a pergunta. 1 Tessalonicenses 2, verso 13 nos diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Vamos ler agora Salmo 33, versos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. E ainda, Efésios capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A pergunta é a seguinte: o que esses textos ensinam sobre a verdade revelada por Deus? Vamos então mergulhar em cada uma dessas passagens? Em 1 Tessalonicenses, Paulo deixa claro: é a palavra de Deus, e ela está em ação na vida de quem crê. Segundo, essa verdade é totalmente confiável. O Salmo diz que a palavra do Senhor é reta, fiel e cheia de justiça, ou seja, não tem erro, não tem engano. E terceiro, essa verdade salva. Em Efésios, ela é chamada de Evangelho da Salvação. E quando a pessoa aceita, recebe o selo do Espírito Santo. Agora junta tudo. A verdade de Deus não é só para ser conhecida, é para ser vivida. Ela é confiável, poderosa e transforma quem decide crer. A pergunta é: você só conhece essa verdade
ou já deixou ela agir na sua vida? A autora comenta que, no fim das contas, é a Bíblia e somente a Bíblia que deve ser a nossa base para saber o que é verdade. Todas as outras fontes de conhecimento precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Até mesmo a nossa razão deve ser colocada sob esse mesmo critério. A pergunta para nossa reflexão: alguns argumentam que não existe verdade absoluta. Porém, alegar que não existe a verdade não seria uma tentativa de declarar uma verdade e, portanto, contraditória por si só? Vamos ler juntos agora os comentários de Ellen White. Jesus parava em Cafarnaum entre suas viagens de um lugar para outro, e essa cidade chegou a ser conhecida como sua própria cidade, em Mateus 9, verso 1. Era uma grande via de comunicação. Pessoas de muitos lugares passavam pela cidade ou ali paravam para descansar nas idas e vindas de suas viagens. Nesse lugar, Jesus podia encontrar representantes de todas as nações e de todas as classes sociais, tanto o rico e poderoso quanto o pobre e humilde. Desse modo, suas lições seriam levadas a outros países e a muitos lares. O estudo das profecias seria estimulado, a atenção seria atraída para o Salvador e sua missão apresentada ao mundo. Apesar da atitude do Sinédrio contra Jesus, o povo aguardava ansiosamente o desenrolar de sua missão. Todo o céu estava cheio de interesse. Anjos preparavam o caminho para seu ministério, tocando o coração das pessoas e atraindo-as ao Salvador. O filho do nobre, a quem Jesus havia curado, era em Cafarnaum uma testemunha de seu poder. E o oficial da corte e sua família testificavam alegremente de sua fé. Quando se soube que o próprio mestre estava ali, toda a cidade se agitou. Multidões eram atraídas à sua presença. No sábado, o povo se dirigiu à sinagoga de tal maneira que muitas pessoas tinham que voltar por não conseguirem entrar. Todos os que ouviam o Salvador se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Isso está em Lucas 4:32. Jesus não tinha nada que ver com as várias facções existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar a verdade. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas, e as Escrituras chegavam às pessoas como nova revelação. Nunca antes seus ouvintes haviam percebido tal profundidade de sentido na palavra de Deus. Jesus abordava o povo onde estava como alguém que conhecia de perto suas dificuldades. Tornava bela a verdade, apresentando-a da maneira mais clara e simples. Sua linguagem era pura, refinada e clara como a água corrente de uma fonte. Sua voz era como música aos ouvidos que haviam escutado o monótono falar dos rabinos. Contudo, embora seu ensino fosse simples, falava como alguém que tinha autoridade. Essa característica punha seu ensino em contraste com o de todos os outros. Os líderes religiosos falavam duvidosos e hesitantes, como se as Escrituras pudessem ser interpretadas significando uma coisa ou exatamente o contrário. As dúvidas dos ouvintes aumentavam a cada dia, mas Jesus ensinava as Escrituras com inegável autoridade. Qualquer que fosse o assunto, era apresentado com poder, como se suas palavras não pudessem ser contestadas. Em todos os temas, Deus era revelado. Exaltai-o, 7 de junho. Fim da lição, queridos.
Obrigado pela sua companhia, obrigado por estudar comigo a lição da Escola Sabatina. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos no estudo. Que Deus te dê uma terça-feira abençoada. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12.